E aí, pessoal? Muito boa tarde. Não sei se vocês estão me ouvindo aí agora. Tem 30 pessoas aguardando. Parece que hoje eu comecei no horário prometido, né? E aí, pessoal? Tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje vai ser uma live para esclarecer aí as dúvidas de vocês em relação a tudo que o curso vai te proporcionar, né? Ou caso você tenha alguma outra dúvida que não tenha nada relacionado com o curso, também estou aqui para saná-la. Enfim, tem esse formulário aqui, eu vou colocar no navegador só para vocês verem. Bom, isso aí sou eu falando, mas eu vou tirar minha cara feia daqui. Tá vendo, ó? Esse foi um questionário e quase 190 pessoas responderam aqui. Ou seja, o que elas precisam entender, o que elas precisam conhecer, as dores delas, né? O que elas precisam para começar a buscar por isso, a buscar por proteger seus dados na internet. E eu entendo porque eu fui assim. No início eu ficava perdido, eu não sabia onde procurar. E eu já procurei em diversos canais, já tentei várias coisas. E aí eu vi que eu estava tentando errado. Eu vi que eu estava buscando informação no lugar errado. Eu deveria buscar informação na fonte, que são as documentações dos programas, dos sistemas, que os desenvolvedores fizeram todo o trabalho, né, de traduzir a linguagem de programação, que quase ninguém entende, né, poucos entendem, para a linguagem universal, que é a linguagem falada, né, o inglês. O português quase você não vai encontrar, né? Mas em inglês tem muita coisa, tem muita documentação, e a documentação do software e dos aplicativos nada mais é do que a tradução da linguagem de programação, do código de programação, do código-fonte daquele sistema, daquela aplicação. Ok? E aí, eu coletei as principais dúvidas aqui, as principais perguntas, e eu pretendo sanar aqui neste vídeo, ok? Eu queria saber como é que está aí o áudio. Tá tudo certo? Estamos ouvindo, áudio claro, alto e bom som, ok, então vamos lá. Deu um problema aqui, é uma apresentação que eu tinha reservado. Não, não é essa não. Não é bem essa. Ah, tá bem aqui. Ok, essa é uma apresentação. Boa tarde a todos. Roger, Edson, como é que é? Eduardson, Wanderson, Rafael Nascimento, A. Almeida de Portugal, Nicolas, boa tarde a todos aí. Então vamos lá, eu vou começar aqui com essa apresentação, e enquanto eu faço aqui essa apresentação, vocês vão colocando aí no chat a dúvida de vocês. Quais são as suas dúvidas em relação a anonimato, privacidade e segurança na internet e como começar a fazer isso agora, antes que a panela de pressão exploda. Não vai fazer sentido agora, mas daqui a pouco eu vou fazer a analogia à panela de pressão e vocês vão entender qual é o problema de se ter dados de qualquer forma jogados na internet, de ter seus dados aí nas mãos de indivíduos que você não faz nenhuma ideia, tá? E qual a importância de você criar compartimentos. E aí no final da aula, que vai ser aí o presente para encerrar aqui, para compensar quem vai ficar até o final dessa live, eu vou mostrar na prática como navegar utilizando compartimentos, como navegar anonimamente utilizando compartimentos, com identidades distintas e isoladas entre si, ok? Então, eu vou começar aqui, primeiro, para quem não faz ideia dos dados que são coletados quando você navega, né? Quando você está lá no seu computador, acessando ali Twitter, Facebook, está passando ali a timeline, está no Instagram, né? Ou aqui no YouTube mesmo. Talvez você não faça ideia da quantia massiva de dados que é coletada sobre você. Então, eu estou aqui para te dar uma ideia geral, né, dos dados que são coletados e quem os coleta, né? Primeiro eu vou falar
quais são os envolvidos aí na sua comunicação, né? Desde quando a comunicação sai do seu computador, desde quando o tráfego sai da sua máquina, desde quando você dá um clique no mouse ou um toque na tela até o servidor, o site de destino, né? Ou o aplicativo que você está utilizando. Quem pode ver o que eu estou fazendo online? Vamos lá? Quem pode ver o que estou fazendo online? Seu provedor de internet, o ISP, Vivo, Claro, TIM, Oi, ou um provedor local. Eu sei que cidadezinha pequena, os provedores maiores não chegam até lá, então é o papel dos provedores pequenos, menores, né? Que eles utilizam da estrutura dos provedores maiores. E aí, quanto menor for o provedor e quanto menor for o local, mais sensível é essa informação que você está compartilhando com esse provedor. Entendeu? Administrador da rede, ou seja, se você está na sua empresa, o administrador da rede da empresa, o TI, sabe o que você está acessando, o que você está navegando, está lá trabalhando, está se conectando ali a um chat, um aplicativozinho, ele sabe que você está fazendo tudo isso, os sites que você está acessando, enfim. Seu sistema operacional, o Windows, iMac, né, para Mac, né, macOS, né, no caso, para dispositivos da Apple, eles sabem tudo que você está fazendo ali, desde os aplicativos que você abre, né, as configurações que você acessa, ao que você está navegando ali. Inclusive, o Windows tem uma opção de controle dos pais, onde os pais cadastram as contas lá no Windows, e aí ele passa a ter acesso, ele passa a ver tudo que o filho está fazendo. E a pergunta que eu faço, quem garante que por padrão a Microsoft já não deixa tudo isso habilitado em todas as máquinas, independente desse controle dos pais estar ativado ou não? Quem garante? Se ela tem como habilitar isso, né, de certa forma, por que ela não faria isso por padrão? Então, seu sistema operacional certamente sabe tudo que você faz. Inclusive, basta você vir aqui, ó, no canto, Events, visualizador de eventos. Não sei se vocês estão vendo aí agora. Visualizador de eventos. Então, ó, tem aqui, ó. Vou jogar aqui pro lado, ou vou aumentar aqui. Eu vou aumentar aqui. Eu não sei se está tapando a minha câmera. Eu não... Não, tá tapando a minha câmera não. Então, ó, esse daqui é o visualizador de eventos do Windows, por exemplo. Se você utiliza o Windows 10, eu estou usando nesse momento agora. Então aqui ele dá, ó, os eventos dos aplicativos que você abriu, né, de todas as suas sessões. Aqui, ó, sessão encerrada, sessão iniciada, a configuração terminou com sucesso. Aqui, ó, o Windows Installer reconfigurou o produto EOS Webcam Utility. É um aplicativo que eu estava tentando usar aqui para habilitar a câmera. E aqui, ó, ele registra tudo isso, cada passo que eu dou aqui no sistema. E aqui ele vai coletando todas essas informações e criando uma espécie de perfil único sobre você, entendeu? Bom, vou fechar aqui porque agora passou muita coisa sensível ali para mostrar. Então, voltar aqui para a apresentação. Então, certamente, o seu sistema operacional tem acesso a tudo que você faz na sua máquina, não tenha dúvida. E eu falo não só para dispositivos, né, para PC, laptop, mas dispositivos móveis também, smartphones, principalmente. Até porque smartphones não foram projetados para anonimato e privacidade. Então, é muito difícil se obter anonimato e privacidade em smartphone, mas é possível, né? E lá no meu curso eu mostro várias técnicas, desde o nível básico, né, do nível de anonimato básico, até o nível avançado ou paranoico, digamos assim. E aqui, ó, tem também os rastreadores. Rastreadores nada mais é do que o Google, Facebook. Rastreadores é isso aqui, ó. Eu vou abrir uma página agora. Essa página, por exemplo, aqui, ó. Essa página com um formulário. É um formulário que parece ser bem inofensivo, né? Mas quando você abre aqui, ó, tem uma série de cookies e scripts incorporados nessa página. Scripts são códigos, né? Incorporados em cada elemento de mídia ali naquela página. Pixels. Você vê um pixel ali que pode ser inofensivo, mas ele contém um código ali para te rastrear enquanto você navega na internet. Então, por exemplo, ó, quando eu clico em Google, expande aqui, ó, e ele mostra, essa daqui é uma extensão bem bacana, é o uBlock Origin. E aqui, ó, você vê vários scripts que estão sendo carregados nessa página nesse exato momento para me rastrear, para coletar informações sobre mim, né, sobre as dimensões da página, a resolução da tela, onde que a página está parada, se ela está parada aqui no meio, se ela está lá no final, né? Se eu estou minimizando aqui a tela, né? Eu não sei se vocês estão vendo. Agora, quando eu minimizo, dá um problema ali.
Ou seja, ele coleta todas as informações relacionadas ao acesso aqui desta página, tá? Então, os rastreadores estão aonde você está na web. Desde aplicativos para smartphone a páginas na web, o Google vai estar lá, principalmente o Google. O Google é praticamente onipresente. O Google vai estar lá, Facebook vai estar lá, enfim. E aqui, ó, por exemplo, fontes. As fontes são rastreadores, né? Essa fonte que eu falo é isso daqui, ó. Nome do formulário, isso aqui, ó. Elas contêm scripts, né, que são linkados com servidores externos e elas não só informam ali a fonte, elas não só mostram a fonte, mas elas estão ao mesmo tempo capturando ali informações sobre a página e a interação sua com a página, entendeu? Então, mais um ente aí coletando informações sobre você. Os aplicativos que você instala aí no seu smartphone, no seu computador, eles têm acesso ao que você manuseia ali utilizando esse aplicativo, e aí você vai lá nas permissões e você vai entender o que ele lê, o que ele coleta. Muitos aplicativos coletam desde só a rede, né, o status da rede, o Wi-Fi, o som, o áudio, até a sua localização, sua câmera, né? Sensores, os diversos sensores espalhados aí pelo seu dispositivo, enfim. Os governos, eles têm o monopólio da força. Então, como eles podem chegar a qualquer momento e quebrar tudo, né? Eles têm a polícia, né? Eles têm o monopólio da força. Então, eles podem chegar aqui no provedor de internet, né, e exigir que os provedores forneçam todos os seus dados. Inclusive, tem uma lei que exige que os provedores de internet armazenem dados sobre você. Então, o provedor de internet sabe que você está lá no YouTube, sei lá, está pesquisando sobre Bitcoin, está vendo páginas de política. Seu provedor está ali armazenando tudo no servidor. Aí depende da política do servidor, depende quanto tempo que ele armazena, geralmente é alguns meses, depende também das leis de cada país. Na Europa, se eu não me engano, os provedores são obrigados a armazenar dados por 3 anos. 3 anos. E aí o governo vai lá e fala, olha, eu quero que você me dê os dados armazenados desses indivíduos aqui que são ativistas de partido tal, né? Quem é de direita, por exemplo, eu quero que você me forneça aqui todos que seguem a página tal de direita. E aí o governo vai lá, coleta todos os dados, e aí acontece o que aconteceu lá, pessoal de direita, todo mundo foi em cana, né? A mando do STF, enfim, por conta disso, porque nenhum deles se preocuparam com essas coisas. Nenhum deles se preocuparam em resguardar seus dados ao navegar na internet. E é claro, muitos deles, para alcançar um número grande de pessoas, precisam mostrar seu rosto e tudo mais. No entanto, alguns dados podem ser ocultados, muitos dados. E aí acontece isso, né? O governo ele pode chegar lá e em alguns desses entes centralizados, né, provedores de internet, pode ir lá no servidor do Google, essas empresas que fornecem serviços, solicitar que elas entreguem seus dados de bandeja para o governo. Tá transmitindo? Tá tudo certo aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá transmitindo. Parece que tá, né? Tá transmitindo aqui. E hackers mal intencionados. O que os hackers fazem? E os hackers criminosos, né? Tem os hackers do mal e tem os hackers do bem, tá? Hackers do bem é que fazem exploração, né? Fazem pentest em sistemas, em sites, encontram falhas e ajudam os sites, os sistemas a criarem resistência contra esses hackers do mal. Ou seja, os hackers do bem atuam para ajudar os sistemas a se manterem menos vulneráveis e mais resistentes a ataques dos hackers do mal. Então,
é a força do bem contra a força do mal. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de hackers mal intencionados que atacam aí suas contas, fazem ataque de phishing e acabam acessando aí suas informações caso você seja uma pessoa vulnerável, caso você não estude, caso você não aprenda a se proteger e proteger seus dados. E principalmente lidar com a ameaça de engenharia social, principalmente. É onde eles conseguem mais sucesso. Engenharia social, enganar você emocionalmente, ok? E geralmente, quais dados eles têm acesso, né? E aqui é bem por alto, tá? Geralmente, isso aqui é só a pontinha da lista do que eles têm acesso. Então, o seu sistema operacional ele tem acesso aos sites e aplicativos que você acessa, canais no YouTube, página de religião, política e etc. Histórico de navegação, se você não configurou o navegador para deletar automaticamente o histórico de navegação. Isso aqui pode ser também facilmente contornável, abrindo uma aba anônima. A aba anônima só deleta o histórico, ela também não faz milagre, tá? Histórico de buscas, e aí o seu sistema tem acesso a isso, navegador tem acesso a isso, a própria ferramenta de buscas, o Google tem acesso a isso. E não só acesso, mas coleta e armazena tudo isso, tá? Por um tempo que ninguém sabe. Sua localização exata ou aproximada, os aplicativos do seu smartphone que tem lá a permissão, que você concede a permissão para ele acessar o seu local, ele sabe exatamente onde você está, né? Inclusive, tem um mecanismo que o Google, o Facebook utiliza, que é o cruzamento ultrassônico. Então você tem o seu celular, né? E ele tem aqui um microfone embutido. E aí, se você tem um aplicativo do Facebook ou do Google, ele roda um script que ele utiliza ondas sonoras ultrassônicas através do seu microfone, né? E fica emitindo um pulso. E esse pulso é emitido para outros aparelhos em volta, próximos, se eu não me engano, até 15 metros de distância. E aí ele identifica quais os outros aparelhos que você utiliza. Então, se você navega anonimamente com o seu computador, não adianta nada, minha câmera desligou, ela só consegue ficar ligada por meia hora. E aí desligou. Que lindo! Ai, ai, de novo isso, essa mesma história. Já vou arrumar isso aqui, hein? Segura aí que eu vou arrumar isso aí. Problemas técnicos aqui. Eu vou sair aqui. Tava atrás de mim. Ah, não sei. Vou saber que esse raio desse gato tá. Vocês estão me ouvindo aí? Não sei se vocês estão me ouvindo. Bom, eu voltei a ligar a câmera aqui. Tudo isso ao vivo, cara, não tem jeito. Eu ainda tenho que resolver esse problema aqui com essa câmera. Eu já sei como resolve, mas eu preciso de um cartão. E eu descobri que todos os meus cartões eles estavam ruins, né?
Inclusive, nunca compre SanDisk. É a pior marca que existe. Comprei 2 cartões e já era. E aí eu precisava desse cartão para fazer uma atualização aqui no firmware da câmera, para desabilitar essa configuração maldita que desliga a câmera a cada 30 minutos. É uma idiotice sem tamanho isso, cara. Ai, caramba, cara. Eu não sei se voltou aqui agora. Tá minha cara estacionada aí. Tá só uma foto aí, ó. Agora tá minha foto sorrindo aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Mas ainda vai atualizar. Tô vendo que não atualizou aí ainda. É inacreditável, cara. Vou fechar essa câmera aqui. Vou abrir de novo. Vamos lá de novo. É o aplicativo da Canon, que é maravilhoso. É um aplicativo sensacional esse daqui. O que eu não faria sem ele, né? Quem sabe erra ao vivo. Passa vergonha ao vivo, no caso aqui, né? Ai, ai, cara. Vamos lá, tentar de novo aqui. Ai, não aparece o aplicativo de jeito nenhum, cara. É inacreditável. Vou ter que deletar e colocar de novo aqui. Ai, cara. Ela desliga, né, Desliga a cada 30 minutos, a cada meia hora. E quando volta, o OBS não identifica o negócio. E aí tem toda essa cagada, né? Que eu tenho que ir lá, consertar o negócio, adicioná-lo aqui, né? Fechar aqui. Abrir de novo. Pronto, apareceu aqui. Ah, mas ela não aparece no OBS. Ô, caramba, cara. Ah, cara. Que raiva, bicho. Que raiva disso aqui, cara. Aplicativozinho de merda. Tá, se não funcionar, eu vou gravar sem aparecer a câmera mesmo, tá? Ou então mais fácil interromper aqui a transmissão. E interromper é só pra eu poder configurar isso aqui, né? Ah, cara, que saco. É, eu não consigo. Uma vez que essa porcaria desliga, o OBS ele não encontra aqui. Ele não mostra. Ah, mostrou. Depois de muitos anos, ele mostra. Parabéns. Muito bom, muito bom. Muito bom, OBS. Muito bom. Bom, estamos de volta aqui. Agora eu tenho mais meia hora. Agora eu tenho mais meia hora com alguma coisa ali. Parece que estamos de volta aí. Vivos? Pronto? Vamos ver aqui. Anderson com esse deepfake tá... Imagem sim. Seria o Anderson reptiliano? Porra. E a centralização do YouTube? Quem sabe erra ao vivo, né? Tá, vamos lá, galera. Eu vou continuar aqui de onde parou. Eu tenho que arrumar esse negócio dessa câmera aí pra voltar a fazer live. Enfim, tem que esperar chegar o cartão de memória. Então, continuando aqui, eu estava falando de quais dados que eram coletados. Então, os sites e aplicativos que você utiliza, histórico de navegação, histórico de buscas,
localização exata ou aproximada sua, na sua residência, se você utiliza o seu computador, utilizando essa técnica de cruzamento ultrassônico de informações entre dispositivos. Seus interesses, se você se interessa por economia, culinária, política, né, páginas de política, Bitcoin, você está procurando aí, pesquisando sobre Bitcoin, melhores carteiras para utilizar, onde comprar, onde gastar. Então, todos esses dados, se o governo quiser ir coletar, se o governo quiser saber dessas informações e saber que você tem Bitcoin, ele vai lá no seu provedor de internet e coleta tudo isso, tá? É claro que ainda não chegamos a esse ponto, né? Aqui não é uma China ainda, mas isso vai acontecer. Porque conforme o Bitcoin vai se valorizando, conforme as pessoas vão correndo, sai correndo da moedinha estatal e vai indo para o Bitcoin, porque a sua riqueza está sendo desfacelada, né? O Estado vai perdendo força, porque a força dele é através da manipulação da moeda, e aí acontece isso. Ele vai correr atrás de quem tem Bitcoin, né, para impedir que esses indivíduos migrem da moedinha estatal para Bitcoin. E essas informações, elas são coletadas pelo seu sistema, pelo seu provedor, pelo Google, né? O Google está coletando essas informações. Quando você dá um Google lá, né, se você utiliza o Google ainda aí como buscador, o Google sabe. Se você utiliza o Chrome, o Google também sabe, né? Enfim, produtos e serviços que você contrata, né? Se você vai no Mercado Livre, você compra um jogo e busca lá no Google, o Google sabe, ele está interessado nisso aqui. E o Google, ele faz parceria com outras empresas, ele compra dados de outras empresas. As empresas fornecem dados ao Google em troca de tecnologia, em troca da sua ferramenta de análise. Até porque o Google tem dados de milhões, na verdade de bilhões de pessoas, né? E isso é uma mina de ouro. E ele vende isso, ele ganha dinheiro justamente fazendo isso, vendendo para milhares, centenas ou milhares de outras empresas, ok? Inclusive para governos. E interações com terceiros. As pessoas que você segue nas redes sociais, com quem você interage, né? Seus contatos no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, inclusive, no Telegram e etc. E suas transações financeiras. Se você transaciona Bitcoin na ClearNet, você está sendo rastreado, tá? Então o ideal é que você comece, se você utiliza Bitcoin aí, comece a utilizar a Deep Web para você ficar anônimo, né? Comece a criar aí compartimentos, porque suas transações estão sendo rastreadas a todo momento por vários terceiros. Ok? Bom, se isso daqui não for o suficiente para você ficar preocupado, se todas essas informações aqui que estão sendo coletadas não te chamam a atenção de alguma forma, eu não sei mais o que pode chamar a sua atenção, eu não sei mais o que pode te preocupar. Pode ser talvez quando acontecer alguma coisa, né? Quando você vê alguém tem a história da sua vida armazenada, né? Pode criar um outro eu seu, né? Criar um clone seu com tanta informação que você tem disponível. Enfim, eu não sei o que pode acontecer para te convencer a se preocupar, a proteger seus dados, ocultar, navegar anonimamente na internet, ok? E agora eu vou, tendo isso em mente, eu vou sanar algumas dúvidas, né, em relação a essas coisas. Eu vou sair aqui. Tá subindo aí o chat, eu vou deixar aqui. E aí, vou para a primeira pergunta, que é: muita gente acredita que para ter acesso a essas informações, para navegar anonimamente na internet, para ter segurança e anonimato ao nível máximo ou a vários níveis, precisa de muitos conhecimentos, principalmente em programação, né? Só programadores têm acesso a esse conteúdo. E não é bem assim, porque eu vou contar a verdade aqui, eu não sei programar. Eu mal sei C++, para você ter uma ideia, que eu aprendi na faculdade e foi muito meia boca, tá? E é inútil, e foi completamente inútil para aprender tudo que eu aprendi, tá? Para você ter uma ideia.
E a maioria dos sistemas, dos softwares, eles são desenvolvidos em Java e agora em Python, né? E eu não faço ideia, eu não sei nada sobre Python, não sei nada disso. E aí você me pergunta, Anderson, então como você consegue acesso a tudo isso? Como você conseguiu aprender tudo isso? Você não consegue ler ali o código-fonte dos sistemas? Como que você sabe que aquilo ali é confiável? Como que você sabe que aquilo ali funciona? E aí eu respondo, como que você sabe que o seu celular funciona? Como você sabe mexer com o seu celular? Como você sabe mexer com o seu computador? Como você sabe que uma panela de pressão funciona? Você sabe como uma panela de pressão funciona? Você sabia que uma panela de pressão tem 3 válvulas de proteção? Tem uma válvula peso, aquela válvula que fica em cima. Aquela válvula, ela tem aquele formato, não é à toa. Ela é redonda, não é à toa. Ela é de metal, ela é pesada, não é à toa. Ela é pesada porque ela foi projetada para segurar uma pressão excedente da panela de pressão. Ela foi projetada para manter uma certa pressão dentro da panela. E um excedente escapa por essa válvula, empurrando a válvula para cima. Então, só o peso dessa tampinha que tem em cima da panela de pressão, esta é uma válvula, o peso dela é um controle de pressão da sua panela. Então, conforme a pressão vai excedendo uma determinada pressão pré-configurada, né, pelo fabricante, que é a pressão de cozimento dos alimentos, essa válvula ela vai subindo. Conforme ela sobe, o ar ele entra por essa válvula e sai por aqueles orifícios. E conforme ele sai, ele vai rodando aquela válvula, e conforme vai rodando, o alimento que está grudado ali, ele vai saindo. O ar ajuda o ar a sair, ajuda o vapor a sair. Você sabia de tudo isso? Você sabia disso? Agora, uma coisa interessante. Eu não sou engenheiro. Eu não fabrico panelas. Eu nunca fui numa fábrica de panelas. Como que eu sei de tudo isso? Como que eu sei que a panela tem 3 válvulas? Que há uma válvula na tampa, caso essa válvula de cima entupa, né, com o alimento, certos alimentos que você coloca na panela de pressão, ele se dissolve e ele é levado junto com o vapor para aqueles orifícios, acaba entupindo, e aí o que acontece? Bum! Só que para evitar isso, tem uma outra válvulazinha, uma válvula chamada válvula de escape, uma válvula de segurança, válvula de escape. Ela fica bem na tampa. O que acontece? Quando a panela atinge um outro nível de pressão, uma pressão mais elevada, ainda um nível seguro, essa válvula é uma tampinha que ela estufa, ela sobe para cima e libera o vapor excedente. Só que ainda pode dar problema nessa tampinha, ainda pode dar problema nessa segunda válvula, pode entupir ali. E aí? Aí vem a terceira válvula, que é a própria borracha da tampa da panela. A borracha da tampa da panela foi projetada para escapar para o lado da tampa e eliminar o outro excedente de vapor da panela de pressão. E por que eu sei de tudo isso? Porque eu li o manual. O fabricante construiu a panela e me mandou o manual para eu entender como a panela de pressão funciona. Então, se você não lê manual, eu sugiro que você passe a ler manual, porque você consegue muito conhecimento lendo manual. Coisas que você não faz ideia, você aprende lendo manuais. Então, é uma sugestão que eu dou aí a você. E por que é muito importante você entender a ferramenta que você utiliza, a ferramenta que você contrata, né? E como você consegue isso? Através dos manuais, através dos documentos que os desenvolvedores nos fornecem. Então eles programam, criam o código do sistema e produzem uma documentação, que é a tradução daquilo que ele programou. Então ele deixa numa linguagem mais fácil de se entender e disponibiliza para você. E se você leu a documentação, você entende o código. Você não precisa ler códigos, você não precisa ser um programador, você consegue entender a ferramenta. E foi tudo isso que eu fiz. Eu li a documentação de todos esses sistemas.
e eu entendo como eles funcionam, suas limitações e onde aplicá-los corretamente, como aplicá-los corretamente. Assim como a panela de pressão. Você não pode colocar água acima de 2/3 da panela de pressão. Senão começa a vazar água ao invés de vapor. Ali no orifício ali. Naquele tampão da panela. Entendeu? Você não pode colocar muito alimento, né? Porque senão o alimento dissolve e começa a entupir ali a válvula. E assim que a panela pega a pressão, você tem que baixar o fogo, porque você começa a aumentar muito a pressão de tal forma que a válvula não consegue aliviar o excedente. E é inútil você usar a panela de pressão se você colocar... Inútil não, né? É desperdício total você utilizar o fogo no máximo com uma panela de pressão. Porque a panela de pressão foi projetada para isso. Para você gastar menos calor, já que quando você aumenta a pressão, menos calor é necessário para cozinhar o alimento. Essa é a lei básica da termodinâmica. Quanto maior a pressão, menor é o calor necessário, né, para atingir ali a temperatura de ebulição da água, por exemplo. Enfim, aí eu já estou devaneando aqui, já é coisa de engenharia que eu aprendi lá no nível básico, né? Que é a curva a relação entre pressão e temperatura. Tudo isso, mas tudo isso você pode saber sem ser engenheiro, bastando ler a documentação da panela de pressão. E caso você não saiba como uma panela de pressão funciona, vai acontecer isso. Ela vai explodir. Então, essa aqui é uma foto de uma cozinha de uma escola. Então aqui as merendeiras lá estavam fazendo a comida e a panela de pressão monstra. Alguém certamente ali não sabia manusear a panela, aí ela explodiu, né? Detonou o fogão aqui, porque quando a tampa explode, e aqui é o princípio da ação e reação, né? Quando a tampa explode, ela faz uma força de mesma intensidade reversamente, e aí a panela vai para baixo com a mesma força que a tampa sobe. E aí detona o fogão, acaba com o fogão. É esse caso aqui, ó. Por exemplo, esse outro aqui, ó, cadê? Esse aqui é bem interessante, ó. Eu peguei um vídeo aqui. Eu não sei se eu subi esse vídeo aqui. Eu tenho que mostrar esse vídeo aqui pra vocês. É sinistro. Na prática, o que acontece quando você não entende o que você está usando, né? Quando você não faz ideia da ferramenta que você está usando, o que acontece? O que acontece? Aqui é a válvula, aquele pino de cima, é o pino peso. Isso aqui é uma índia que ela estava usando a panela de pressão. Ela não sabia, deixou o fogo no máximo, enfim. Talvez ela estava usando fogão a lenha, não tem como regular o fogo. E a pressão foi tanta, e certamente entupiu ali, né? Não sei o que ela estava cozinhando naquela panela. A válvula foi projetada para dentro do olho dela, né? Aí eu coloquei o raio-x porque ele é menos... ele é só sugestivo. E aí eu faço... Cadê o vídeo? Eu queria mostrar o vídeo pra você. Acho que tá bem aqui, ó. Eu só não sei por que ele não aparece aqui. Ah, caramba, acho que é esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Esse é o vídeo de uma panela explodindo. Ó. É inacreditável, cara. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Bem na hora que pai entra. Eu vou voltar aqui. Então, o pessoal tá cozinhando de boa, né? Todo mundo de boa. Bem tranquilinho. Né?
pelo vapor ali, o negócio tá feio naquela cozinha. Dali a pouco, explode, todo mundo sai voado. E aí depois chega o cara aqui, bem tranquilo. O que aconteceu, gente? O que houve aí? Ah, a panela explodiu? Ah, tranquilo, isso é comum. A gente manda consertar depois, troca a tampa, relaxa. Deixa aí, tá tudo certo. E aqui eu faço a alusão aos seus dados. Essa aqui é a alusão aos seus dados na internet. Seus dados é o conteúdo da panela de pressão, certo? A panela de pressão é o servidor das empresas na internet. Então elas estão ali guardando seus dados, os dados de todas as pessoas, né? Acumulados em um servidor central, né? Google, Facebook, Apple. E uma hora um hacker resolve ir lá e explodir essa panela. Vários ataques de todos os lados, uma pressão de todos os lados, e uma hora o negócio explode. Uma hora, igual eu postei esses dias na aba comunidade, uma série de dados que foram vazados, tanto de órgãos do governo, que não há nenhuma proteção ali no banco de dados, né? Não há incentivos para isso, já que o governo, tanto faz, ele não trabalha baseado em lucro, então ele trabalha baseando-se no prejuízo, o incentivo do governo, né? Das agências do governo. É essa, né? O incentivo é esse. Elas não têm incentivo nenhum para manter as coisas protegidas, e empresas privadas, inclusive. E aí é como se fosse a panela de pressão. Uma hora vai explodir e os dados serão vazados na internet para todos. E esse cara aqui, esse carinha é o governo. Ele chega, ele dá uma olhadinha lá, né? As agências reguladoras, né? O governo. E ele vai lá, vê o estrago que foi feito. Ah, dados vazaram? Vamos fazer uma lei para tentar mudar aqui a panela, colocar, substituir aqui a empresa, ao invés de utilizar essa panela, utiliza uma panela mais reforçada e tal, mas o mecanismo se mantém o mesmo. Eles não sabem como armazenar seus dados com segurança. Eles não sabem. Até porque a estrutura limita eles de proteger os dados com segurança. Porque é centralizado. Uma vez que você delega seus dados a terceiros, vai acontecer isso. Uma hora a panela vai explodir e os dados serão vazados, e dados sensíveis sobre você serão vazados, ok? Então, é isso. Você não precisa conhecer de programação para entender a ferramenta. Basta você estudar a documentação. Estudando a documentação, você terá acesso a todo o conhecimento que eu tenho. Ou, caso contrário, se você quiser pular essa parte complicada, se você quiser ganhar aí muitos anos de dor aí, tentando aprender isso na marra, ali na raça, você pode fazer aqui o curso Anonimato e Deep Web, que eu criei um atalho para você. Sim, existe atalho, sim. Existe. Atalho aqui, nesse caso, é você ganhar tempo, né, deixando de arriscar, tentar aprender por conta própria, para aprender tudo que eu já selecionei, que eu já organizei e deixei de forma bastante didática, né, para o cara leigo, para o cara que não sabe nada de programação não, para o cara que não sabe nada mesmo de nada, né, para o cara leigo mesmo. Eu entreguei tudo isso para o cara desde o nível básico até o nível avançado. E tudo isso você vai aprendendo aos poucos, aula por aula. Quando você se der conta, você já sabe o avançado. Você começa a primeira aula pensando que não sabe nada. Mas a cada aula que você assiste, você vai aprendendo um pouquinho e vai subindo a escada. Vai subindo e vai levando o seu nível. Vai levando. Vai chegando na aula. Chegou na aula 5, você já sabe coisa pra caramba. Chegou na aula 10, você já entendeu tudo que você aprendeu antes. E você entendeu por que você tinha que aprender aquilo, né, para aplicar nessa aula. E quando você chega na última aula, você vê que nada daquilo era tão complicado quanto você imaginava.
Então, aprender não é fácil, aprender a manter seu anonimato e privacidade na internet não é fácil, não é algo trivial, não é algo cômodo, é doloroso. Aprender sozinho é doloroso demais, você não tem ideia disso. Se você ainda não tentou, não tenha dúvida, é doloroso demais. Mesmo com o meu curso, você vai precisar estudar, você vai precisar você vai precisar aplicar, né, esses conhecimentos. Você vai precisar pegar a ferramenta, né, começar a utilizá-la, sair da sua inércia, né, sair ali da sua zona de conforto. Você tem a teoria, né, por trás das aulas teóricas, você tem a prática, você tem os tutoriais. O que falta? Botar a mão na massa, sair da inércia e começar a utilizar os softwares, sistemas, os navegadores alternativos, os buscadores alternativos, as ferramentas de comunicação alternativas, de código aberto, descentralizadas e que se comprometem com sua privacidade. Entendeu? Começar a usar, começar a dar o pontapé inicial, porque esse curso não vai adiantar nada para você que acha que a coisa vai entrar na sua cabeça por osmose, né? Que num passe de mágica, pronto. Agora magicamente, né, vai começar a abrir aqui sistema tal, programa tal e eu vou ter anonimato absoluto. Não vai. Se você não entender as ferramentas, se você não entender as aulas, se você não assistir mais de uma vez, se você não entendeu, ou tirar as dúvidas comigo, certamente a aula tem uma didática muito boa, uma didática excelente. Vocês podem ver lá os comentários dos alunos que já fizeram o curso, mas ainda assim podem surgir dúvidas. Basta você ir lá no grupo do Telegram, conversar comigo, eu vou lá, tiro todas as suas dúvidas, e assim você vai progredindo aos poucos, e quando você se der conta, quando você se deparar, você já vai estar utilizando Linux ao invés de Windows. Você vai estar utilizando o Firefox, configurado para total anonimato e privacidade ao navegar. Você vai configurar o Tor para se manter seguro ao navegar na Deep Web ou na Surface Web. Quando você der conta, vai estar tudo isso tão incorporado nos seus hábitos diários que você vai olhar para trás e vai, putz, como eu estava preocupado à toa em achar que tudo aquilo é difícil, que eu não ia aprender, né? É o que eu sinto hoje. Quando eu olho para trás e quando eu vejo o quão era complicado utilizar extensões, né? Quão era complicado utilizar o uBlock, nossa, que coisa chata. O site está quebrado, eu utilizei aqui essa extensão, poxa, quebrou o site. Hoje eu já me habituei a navegar em sites sem ali imagens, né? Imagem que talvez nem era tão necessário para eu acessar o conteúdo do site. Ou então, eu estou navegando lá na internet e talvez venha aquela vontade de pesquisar alguma coisa no Google, mas aí eu jogo no DuckDuckGo e ele me dá o exato mesmo resultado. Então, é questão de hábito, é questão de utilizar as ferramentas no dia a dia, né? E com o tempo você vai se aprimorando, né? Inclusive aprendendo mais e mais sobre a ferramenta, assiste os vídeos, aprende e aplica na prática. E assim vai indo. E não fica por aí. O curso é só o pontapé inicial para você. Obter anonimato e privacidade absolutos na internet requer muito estudo e aprimoramento, né? E aí você pode, sei lá, fazer algo mais avançado, aprender sobre hacking, por exemplo, pentest, né? Enfim. Então é isso. Eu acho que eu viajei muito aqui na panela de pressão e acabei não respondendo muitas dúvidas. Mas eu vou responder agora a dúvida do chat. Já tem um chat aqui. Vou colocar aqui do lado. Eu estou com o ar-condicionado ligado e tá um calor danado, né? Rio de Janeiro tá um mau calor. Eu vou começar desde o início aqui respondendo algumas perguntas, tá? O João Multi, ele pergunta aqui, ó. É mais fácil manter uma segurança na web utilizando o Linux? Sem dúvida. Até porque o Linux, não só por ser código aberto,
e todo mundo audita, né, softwares e sistemas de código aberto, como também as aplicações de anonimato estão disponíveis para Linux, tá? Justamente por esse fato de ser código aberto, não ter ali as restrições da Microsoft, da Apple, enfim, dessas empresas que utilizam código fechado, utilizam seus sistemas de código fechado e impõem diversas restrições, até porque eles não querem que você navegue anonimamente utilizando o sistema deles. Então, a Microsoft vai dificultar ao máximo você utilizar ferramentas que você obtém anonimato ali, utilizando o Windows 10, por exemplo. E aí, se você estiver utilizando o Windows 10, o ideal é que você utilize máquinas virtuais, porque a máquina virtual vai te possibilitar utilizar sistemas Linux. Vai possibilitar você utilizar o Linux Mint, o Unix, o Tails e etc. Que são sistemas operacionais baseados em Linux, né? Base Linux, Debian, que proporciona para você todas essas coisas. Ferramentas robustas de anonimato, privacidade e segurança, tá? Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu acho outra pergunta aqui. O que você acha do Brave Browser? Eu acho bem bacana, inclusive eu recomendei no meu curso, tá? Brave é um dos navegadores que eu utilizo aqui nos meus compartimentos e para diversificar as minhas fontes, né? Os meus compartimentos, eu utilizo o Brave, eu utilizo o Firefox e utilizo o Tor principalmente, tá? O Brave, ele foi projetado para anonimato e privacidade. Ele foi projetado para não coletar, ele foi projetado para bloquear rastreadores, né, nativamente. Isso que é bem bacana do Brave. Então, ao invés de você instalar lá várias extensões, o Brave já traz tudo isso por padrão, integrado ao navegador, incorporado ao navegador. Tá? No entanto, o Brave ainda é pouco utilizado, né? Enquanto o Firefox já é bastante utilizado, e ele também tem configurações de segurança bem interessantes, tem também proteção contra rastreadores bem reforçada, e ele, como ele é utilizado por mais pessoas, você vai ficar mais disperso na multidão, né? Então, ao passo que o Brave tem poucas pessoas, é uma multidão pequena, comparado ao Firefox. Então, eu ainda prefiro o Firefox ao Brave, tá? Mas é bem bacana, sem dúvida. O Gigulei perguntou aqui, ó, Anderson, qual é melhor para o uso padrão? DuckDuckGo, Brave ou Opera? Cara, Opera tem um envolvimento com o pessoal da China, eu não utilizaria o Opera. DuckDuckGo, sim, certamente. Um dos buscadores que eu utilizo. O DuckDuckGo, o Quant, o SirX, indiquei todos eles lá no curso, mostrei lá como que é. Mas você pode utilizar esses três. Para anonimato, o Quant, DuckDuckGo, principalmente. Desligou minha câmera de novo. Ai, mas eu não vou ligar, eu não vou perder tempo aqui. Eu vou tirar esse negócio aqui. Eu só vou tirá-la daqui. Parece que a conexão caiu. A conexão caiu aqui, galera. Ah, a conexão caiu. Conexão caiu, deve estar voltando agora aí. Deve estar voltando agora aí. Cara, é muito chato isso. Eu vou me programar melhor para a próxima live. Enquanto eu não resolver esses problemas, eu não vou fazer outra live. Beleza? Conexão excelente aqui agora. Pode ser que dê uma queda aí. Enfim. Tá, eu vou começar a pular aqui. Eu vou começar a responder algumas perguntas embaixo. Ai, 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 ai. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Ricardo César perguntou aqui, ó. Usar o Tor junto com uma VPN
é viável, fica mais seguro? Então, eu publiquei um vídeo aqui no canal que é inclusive uma aula lá do curso, que eu faço a comparação entre Tor e VPN. Mas eu não expliquei, e eu só expliquei no curso, a diferença de você usar Tor com VPN. Não é recomendado utilizar a VPN com Tor, porque se você utilizar a VPN sobre o Tor, a VPN ela vai ser um nó de entrada permanente do Tor. Então, ela vai estar coletando ali seus dados e vendo que está sendo trafegado para dentro do Tor, né? Então, parece um pouco inútil, né, usar a VPN. E quando você utiliza a VPN na outra ponta, ou seja, o Tor sobre a VPN, ela acaba sendo o nó de saída. Ou seja, o relé de saída, ele pega suas informações já descriptadas, manda para a VPN enxerga tudo e manda para o servidor final. Então, já era seu anonimato. O anonimato é justamente para isso. Você esconder suas informações ao serem trafegadas ao destino final, né, ao servidor de destino. Então, para que colocar ali uma VPN no meio? Vai estragar tudo. Ou ela vai ser um nó permanente de entrada, aí vai ver o que está entrando no Tor, então ela vai saber a sua navegação anônima, e ela vai saber o que está saindo do nó de saída. De todo modo, um terceiro centralizado vai saber, vai coletar seus dados anônimos ali, que você acha que estava anônimo, ao utilizar o Tor. Então, é inútil utilizar a VPN com o Tor. Não tem benefício algum, entendeu? Vamos lá. Próxima dúvida aqui. Eu vou adiantar... Cadê? Não tem mais pergunta. Teve um gap aqui, não teve mais pergunta, então é bom que eu adianto aqui. O Marcos Tech, ele colocou uma pergunta aqui que foi o seguinte. Por favor, fale sobre o armazenamento persistente do Tails. Tá, isso daqui é um negócio mais avançado, eu vou deixar isso para depois. Isso aqui é muito avançado. O senhor João Muti, ele pergunta aqui, qual o melhor provedor de VPN para assinar? Tem um bocado de gente aqui perguntando sobre... Não, tem alguns aqui, né? Perguntando sobre o Tails, isso é muito avançado. Se você quiser saber mais sobre isso... Não dá para falar, não dá para cobrir agora numa live de 40 minutos, uma live bugada dessa, inclusive, muito menos uma live bugada dessa. É um sistema que você precisa entender qual é o propósito dele, não dá para utilizar em todas as ocasiões, né? Em certas ocasiões é melhor você utilizar o Unix, por exemplo, em uma máquina virtual, entendeu? Mas enfim, o senhor João, ele perguntou qual o melhor provedor de VPN para assinar. Cara, depende muito, né? VPN é algo que depende da confiança em um terceiro centralizado. Depende da confiança na empresa por trás da VPN, onde que ela está, em qual país ela está situado, se é um país que não tem leis que protegem a privacidade do usuário, que respeitam pelo menos a privacidade do usuário. Uma VPN que ela utiliza vários servidores espalhados pelo mundo e não só um, que tem proteção contra vazamento de IP, caso a conexão caia, né? Caso caia a sua conexão ali com o servidor de VPN, você não ficar exposto, né? O seu endereço de IP ficar exposto ali em um fórum na internet, por exemplo. Enfim, há uma série de questões. Lá no meu curso, eu peguei uma lista imensa de tudo que você tem que analisar ao escolher uma VPN. Eu prefiro utilizar o Tor, que eu não tenho essa dor de cabeça. Então... eu não preciso ficar vendo ali o que uma tem, o que uma não tem, o que outra não tem, se ela vai garantir aquilo mesmo. Ninguém sabe se ela vai garantir aquilo, se ela realmente não vai armazenar metadados sobre você, se ela, né, vai armazenar os logs. Não dá para garantir, né? Então você tem que confiar cegamente em um terceiro centralizado. Ao invés de você confiar no seu ISP, você está delegando a confiança em um servidor de VPN. Então,
aí vai depender de você, né? É algo pessoal. Você prefere confiar numa VPN? Ok, né? Comparado ao seu ISP, tá? E aí, para escolher a melhor VPN, tem uma série de informações que não vai dar para cobrir aqui. O William Nogueira, ele perguntou aqui, ó. Isso aqui foi uma pergunta? Não, isso aqui não foi uma pergunta. Vamos lá. Vamos ver se tem mais pergunta. Eu vou acelerar aqui. O Rodrigo Magalhães perguntou: existe a possibilidade de se ter um telefone celular anônimo? Sim, é possível utilizando sistemas projetados para isso. Calyx OS, Graphene OS e Lineage. Lineage, ele tem ali alguns furos ali, ele deixa vazar algumas informações, mas ainda assim ele é um Android modificado e dá para você esconder muita coisa ali só pelo fato de você não precisar utilizar o Google, né? Só o fato do Lineage remover o Google da jogada, você já garante ali um alto grau, um alto nível de anonimato e privacidade utilizando o smartphone. Mas não tanto, tá? Smartphones não foram projetados para isso. Ele tem uma série de sensores, microfone, câmera. Tudo isso foi projetado para coletar informações sobre você. Na verdade, ele foi projetado para interagir com o usuário, ao mesmo tempo que coleta informações sobre ele. Então, não. O ideal é você fazer igual eu fiz aqui com o meu, é porque não dá para mostrar aqui na câmera, a câmera caiu. Mas o ideal é você depenar o seu smartphone velho. Você abrir ele, tirar microfone, tirar alto-falante, tirar a câmera, tirar tudo. Se possível, sensor, contador de passo, aqueles sensores, sensor de luminosidade, sensor de giroscópio, tudo aquilo, acelerômetro, tirar tudo aquilo. Deixar depenado. É claro que é paranoico, né? Se você quiser ter um celular que não colete informações nenhuma sobre você. Mas já dá para você ter um celular, um smartphone que garante aí um nível muito maior, muito mais elevado de privacidade, apenas mudando de sistema, alterando o sistema desse smartphone. Então você tem o seu smartphone do dia a dia e tem o seu smartphone velho, que você utiliza como um compartimento separado. Você separa a sua identidade com esse smartphone. Então nele você trafega no Tor, né? Você instala o Tor Browser, você instala ali as ferramentas de mensagem privadas, o Session, o Briar, né? Ou até o Signal, se você preferir, o Warbot, e ali você tem um ambiente completamente anônimo, privado e seguro, separado no seu smartphone principal. E aí você começa a navegar mais nesse smartphone do que no seu smartphone principal, até chegar um momento em que você vai se tornar um fantasma pro Google, né? O Google vai olhar e vai falar: caramba, não tem histórico nenhum de atividades nesse smartphone. O que está acontecendo? O cara está deixando de mexer nesse smartphone? O que está acontecendo? Enquanto, na verdade, você migrou todo o seu tráfego lá para o smartphone. Entendeu? Você migrou tudo isso lá para esse seu smartphone, esse seu compartimento separado. Então, sim, é possível. Resposta: é possível, sim, ter anonimato quase que absoluto com o smartphone, tá? Não precisa só computador. É claro que o computador, ele tem ali ele não foi projetado também para te dar anonimato, mas você consegue abrir ali o computador, você consegue comprar o computador com as configurações que você quer, você consegue... Ele é alterável, né? Digamos assim. Você pode alterar a máquina. O dispositivo celular é difícil você mudar, né? Você precisa ter algum conhecimento técnico. Computador não. Computador, ou você compra com as configurações que você quer, ou você vai lá, desmonta e tira tudo, entendeu? E aí você também tem a opção de manipular o sistema, você pode manipular as configurações a nível de kernel, a nível profundo de sistema e desabilitar muitas das informações, das informações que são coletadas sobre você
via sistema, via software, né, e tudo mais, tá? Porque com o computador, né, é mais fácil de você fazer, você adaptar essas coisas. O John Gomes pergunta o que eu acho de mensageiros como Trema e o Wikme. Olha, se eu não me engano, o Wikme ele foi adquirido pelo Zoom e o Zoom está atrelado a uma empresa chinesa. Eu mencionei isso, inclusive, lá no meu curso, tá? Eu estudei vários mensageiros e eu cheguei à conclusão que são poucos que realmente fornecem segurança e privacidade ao usuário, tá? São pouquíssimos mesmo. O Element, que antes era Riot, né, da Matrix, é uma opção bem bacana, no lugar desse daqui, tá? O próprio Signal, que eu diria que é uma espécie de alternativa ao WhatsApp para aquela sua tia, né, que gosta daquela interface fluida, limpinha, bonitinha. Indique para ela o Signal, para ela já ir se habituando a comunicar com você de forma privada, já que o Signal é open source, né, código aberto, e a empresa que opera por trás do Signal, ela não tem, o modelo de negócio dela não visa o lucro, ela é uma empresa sem fins lucrativos, ok? Ao contrário do WhatsApp, que tem por trás o Facebook, que, como sabemos, não está nem aí para sua privacidade, né? O Otávio Lima pergunta aqui, fala sobre a telemetria do Windows. É possível desativar totalmente? Não, você desativa, vem a atualização do Windows e habilita tudo de volta. É uma droga. É uma droga, é melhor abandonar o Windows. Abandone o Windows, comece a utilizar Linux. Comece utilizando o Linux Mint, que é muito amigável, cara. O Linux Mint é como se fosse uma versão do Windows para o Linux. É um Linux user-friendly. Muito fácil de usar. Eu já larguei de mão, utilizo o Windows só para isso aqui mesmo, né? É esse meu compartimento, onde eu compartilho aqui meu canal, minhas coisas e tudo mais. Não adianta obter privacidade utilizando o Windows em si. Pelo menos utilize máquinas virtuais. Utilizando máquinas virtuais, você consegue bloquear muitas das informações. O Windows ele não consegue ter acesso ao que você faz ali na máquina virtual, muitas das informações. Caso você restrinja a interação com o sistema hospedeiro, né, com o Windows, e tem uma configuração no VirtualBox que você muda lá, e aí seu sistema fica isolado, tá? Mas tentar ser anônimo só no Windows, cara, é uma tarefa bem árdua. É difícil, vou te falar, eu acho que é inútil você tentar. O Eduardson Cruz pergunta aqui, quando você usa o Tor e quando você usa o Firefox? Na divisão dos meus compartimentos. Como obter anonimato e privacidade? Fazendo compartimentos. Você muda, né, a sua navegação do dia a dia, né, normal, para a sua navegação anônima, privada, separada da sua navegação do dia a dia, da sua identidade que você já compartilha na internet, né? A identidade que todos já conhecem. Então, eu vou fazer o seguinte, passou um superchat aqui, eu vou ler esse superchat. O Luiz Antônio perguntou aqui, sobre o curso. Anderson, por quanto tempo o curso ficará disponível para o aluno e depois de determinado... tá. Por quanto tempo o curso ficará disponível para o aluno depois de terminado o curso? Vai ficar disponível, Luiz Antônio, por 1 ano, né, após adquirido. Você vai ter 1 ano para ter acesso a todas as aulas, tá? Eu acho que 1 ano é bastante tempo. E aí você vai ter acesso ao módulo bônus, que eu vou começar a construir em janeiro agora, tá? E aí você vai ter 1 ano para desfrutar de todas as aulas que está lá no curso Anonimato Deep Web, tá? Vamos lá agora, eu vi que não tem mais muita pergunta, algumas eu já respondi aqui. Ok. Vou responder essa última aqui,
O Lázaro Duarte perguntou: o Runix ainda serve para anonimato na Deep Web? Com certeza, é uma pergunta aqui avançada já. Sim. E o Runix, ele é altamente indicado para você utilizar compartimentos que você requer um isolamento máximo, ou seja, que você precisa que ele não vaze nenhuma informação, né? Que te dê a proteção maior possível, tá? Já que ele tem uma proteção adicional contra vazamento de endereço de IP, tá? Ele faz algumas compensações que evita vazamento de informações do browser. Ele evita, por exemplo, vazamento de informações do mouse. Ele insere ruído nos dados do mouse, nos dados de digitação sua na navegação. Então, evita que crie-se um padrão. Evita não, né? Mas ele pelo menos cria uma dificuldade para que o browser, seja os aplicativos, os sites, não reconheçam o seu padrão de digitação e o seu padrão de cliques de mouse, rolagem de mouse e tudo mais. Ou seja, o Runix é um dos sistemas, se não o sistema mais robusto para se navegar na Deep Web, não tenha dúvida. Inclusive, é o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou mostrar aqui como que eu faço na prática a minha navegação em compartimentos. Como conseguir ter anonimato e privacidade na internet? É muito simples, utilizando compartimentos. Você não precisa se desfazer aí da sua identidade normal, do dia a dia. Basta você criar compartimentos, identidades separadas, né, da sua identidade do dia a dia, da sua identidade real, tá? Então, por exemplo, eu vou começar a gravar a tela. Eu vou mudar aqui. E eu vou copiar. Tá. Agora vocês devem estar vendo a tela, certo? Essa daqui é a minha navegação padrão. Então eu venho aqui, estou no Firefox. Tá transmitindo aí, pessoal? Que eu quero que vocês não percam essa parte. É muito importante. Isso daqui é uma amostra, é uma pequena amostra do que você vai aprender no curso, tá? Então eu não quero que vocês percam isso, tá? Caraca, eu mudei para panela de pressão aqui. Ai, ai. Então me fala aí, galera, se vocês estão vendo aí. Sim, sim, tá, já respondeu aqui, beleza. Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre Bitcoin. Hard Wallets. Tá em caixa alta. Bitcoin. Então eu venho aqui. Eu já configurei o DuckDuckGo como meu buscador padrão aqui dentro do Firefox. Então você vai lá nas configurações. Você marca lá o DuckDuckGo como a sua ferramenta de busca padrão e pronto. Adeus Google para sempre, tá? E aí, ó, ele me dá várias informações exatamente como o Google. Eu não vejo diferença nenhuma aqui, para ser sincero, tá? E aí eu clico em imagens, ó. Várias imagens, né? Trezor, Ledger Nano. Tem aqui o Dove, ó, do canal Bitcoinheiros, que é o canal que mais tem conteúdo sobre Bitcoin. Aqui é conteúdo avançado, tá? Sobre Bitcoin exclusivamente. No meu módulo, no módulo bônus, que eu vou começar a construir no ano que vem agora, eu vou incluir tutoriais sobre hard wallets, sobre como transacionar Bitcoin de forma anônima, algo que eu tentei fazer naquela live, não consegui, enfim. Eu vou construir no módulo adicional que vai ser a partir de janeiro, tá? Enfim. E aí eu começo a fazer minhas buscas aqui. Só que tem um problema. Eu estou na Surface Web. E assim que eu clico em uma página, por exemplo, aqui, ó, Internetpedia, já começam a me rastrear. Aqui mesmo já tem rastreadores, ó. Script de terceiros, essa daqui é a extensão uBlock. Tá vendo aqui, ó, acabou de aparecer outros rastreadores da própria página, da Internetpedia, fontes do Google, porque essa página utiliza fontes do Google, né, que contém rastreadores. Ó o Google aqui de novo, ó. Gravatar, não conheço. Google Statistics,
que são estatísticas da página que ele coleta do usuário. Enfim, o Google está presente onde quer que você vá na internet, certo? E aí eu vou pesquisar sobre hard wallet, blá blá blá, e eu estou sendo rastreado. O que eu faço? Eu mantenho aqui bloqueado esses rastreadores. Então aqui no uBlock eu tenho a opção de bloquear fontes, tenho a opção de bloquear imagens, elementos de mídia e aqui JavaScript, que aí eu bloqueio basicamente tudo, né? Qualquer código de script, de JavaScript que está me rastreando, eu bloqueio e aí a página vai ficar assim, ó, sem imagem, quebrado aqui, ó, sem algumas imagens, mas assim, mesmo assim eu vou conseguir ler o conteúdo e algumas informações minhas, várias informações minhas não serão coletadas, mas ainda assim algumas serão, né? Para isso eu tenho que vir aqui, ó, e proibir, né, bloquear o acesso a esses scripts, tá? Tem uma série de configurações que eu posso fazer para não coletar meus dados aqui na Surface Web, mas alguns dados fatalmente ainda são coletados. Isso daqui não é uma bala de prata, tá? Então, por exemplo, o site sabe que eu estou mexendo na página, né? Se eu clicar em um link, ele sabe que eu cliquei no link. Então, ele vai me rastrear para essa outra página aqui, ó. Então, ele sabe que eu pulei para cá. Eu estou em constante vigilância ao acessar a Surface Web. O que eu faço? Se eu não quero ter a maioria dos dados, 99% ou quase 100% dos meus dados coletados, meu padrão de digitação, meu padrão de navegação coletados, eu abro um compartimento. Eu venho aqui, VirtualBox, e aí pode ser um outro programa de virtualização, pode ser o VMware, tá? E aí eu tenho duas opções. Ou eu acesso um sistema operacional padrão, por exemplo, um Linux, que já concede a mim muito mais privacidade do que utilizando o Windows, ou então eu me conecto ao Unix, tá? Eu vou abrir aqui o Unix só para vocês verem. Então eu venho aqui, abro a Gateway, que na verdade é a que vai receber o tráfego, ela vai enviar e receber o tráfego por dentro da rede Tor, ou seja, em total anonimato. Total não, né? Estou exagerando porque não estamos utilizando a rede Tor. Se você for acessar domínios Onion, ou seja, sites dentro da rede Tor, aí você está 100% anônimo. Basicamente 100% anônimo. Só se você fizer alguma cagada, aí depende do usuário, né? Chegar a 100% anonimato é muito difícil, tá? Mas não é impossível, tá? Então eu abri aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Então eu abri aqui a Gateway, vou abrir aqui agora a Workstation. A Workstation, como já diz o nome, é o meu ambiente de trabalho. É onde tem os aplicativos, né? O navegador, o browser, onde tem minha carteira de Bitcoin, onde tem softwares para compartilhar arquivos, mensageiros, e-mails criptografados, entendeu? Então aqui, ó, você tem informações muito interessantes. Aqui, inclusive, tem um site na Deep Web que eu indico fortemente. É um guia de autodefesa digital, tá? Se você já tem acesso a isso, ó, eu vou compartilhar aqui. Eu vou tentar compartilhar. Ah, caramba, eu acabei fechando o chat aqui. Enfim. Mas é bem interessante, eu deixei aberto aqui justamente para isso. Para falar para vocês, esse site aqui é um site lá na Deep Web dando dicas para navegar anonimamente com segurança, dicas de segurança. É um guia de autodefesa digital para você navegar aí sem ser vigiado, né, para fugir do Big Brother online, ok? E aí o que eu faço? Eu vou fechar aqui só para mostrar o que eu faço. Geralmente o que eu faço, esse aqui é um buscador, mas enfim, eu vou fechar aqui. Então eu abri aqui o Workstation, tá? E aí o que eu faço? Eu vou abrir os dois aqui. Eu vou jogar para o lado. E vou jogar esse aqui para o outro. Pronto. Então aqui, ó, eu tenho a transmissão.
A tela apareceu aí? A tela sumiu? Ah, cara, então já era. Se a tela sumiu... Não me diga que eu falei esse tempo todo sem mostrar a tela. Não me diga. Pessoal, me fala aí onde que a tela não apareceu. Não apareceu nada. Estão dizendo que não apareceu nada. Caramba, cara. Cara, então eu vou deixar para outro dia. Eu vou marcar outra live, cara. Eu vou marcar outra live. Porra, puta que pariu. Desculpa aí o palavrão, mas... Não vimos nada desde o início. E eu não tava olhando, eu não tava ligado no chat. Eu olhei e tava transmitindo, ninguém falou nada. Então, vacilo meu que não olhei o chat, enfim. Desde o início, caraca. Cara, inacreditável, bicho. Inacreditável. Pra mim, tava mostrando a tela. Igual tá mostrando agora aí, ó. Agora tá mostrando a tela. E aí? Tá mostrando a tela agora? Agora tem certeza que tá mostrando. Agora tá mostrando. Olha, eu vou utilizar esses poucos minutos aqui. Olha só, vamos lá. Deve estar mostrando a tela agora. Tá mostrando. Eu tenho certeza que agora tá mostrando a tela. Se não estiver mostrando, vocês me avisam aí. Mas eu tô agora, ó. Tá muito bugado porque acho que meu computador não tá aguentando também. Eu tô abrindo o VirtualBox nesse momento e aí pode dar uma travada, aí pode dar algum lag, pessoal. Então se prepara aí que pode travar alguma coisa. Mas agora vai aparecer, tá? Tá, beleza. Da próxima vez eu vou ver se alguém me ajuda aí. Então olha só, de novo, eu acesso aqui algum site na internet, tá? E aí alguém está me rastreando, beleza? Eu venho aqui, pesquiso qualquer coisa na internet, pesquiso sobre hard wallets, né? Utilizando o DuckDuckGo. E aqui tem alguém me rastreando, tá? Tem alguns scripts do próprio DuckDuckGo, mas quando eu abro aqui algum site, né, tem lá o Google me rastreando. Tá vendo aqui, ó? Google Manager, YouTube, que tem aqui, ó, uma espécie de rastreador do YouTube. Tem vários outros aqui que eu não faço ideia do que é. Google aqui de novo. Enfim, uma série de rastreadores. Para evitar isso, o que eu faço? Eu utilizo esse compartimento aqui do lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse daqui do lado. O que é isso? Esse daqui é um sistema virtualizado. É um sistema operacional dentro de uma máquina virtual, de um virtualizador, tá? Utilizando o meu sistema principal. Então tem aqui meu sistema principal, que é o Windows nesse momento, e aqui um outro sistema dentro do sistema principal. Tem uma aula só sobre máquina virtual, como funciona, como é uma máquina virtual, quais são as suas limitações e tudo mais, lá no curso, tá? Não é intuito explicar aqui a fundo, mas o intuito é ir para a prática. Então eu venho aqui, ó, acesso o Tor Browser, tá vendo? Esse é um Tor Browser modificado para navegar dentro do Runix, tá? Os desenvolvedores do Runix modificaram esse Tor Browser para funcionar projetado dentro do Runix. Então,
ele não vai coletar uma série de informações, pelo menos da forma que é coletado se você estivesse utilizando o seu sistema principal, ok? Primeira coisa que eu faço, eu vou lá em uma espécie de lista de links. Então eu venho aqui em Library, Bookmarks, e aqui eu salvei uma série de links para depois eu não ficar caçando, porque a Deep Web não tem um buscador na Deep Web. Você precisa encontrar os links e salvar no navegador. É como se fosse a internet lá na década de 90, né? Muito similar. Então aqui eu tenho a lista de scan. Então eu venho aqui para eu comparar, ver se o link que eu achei na Deep Web não é de um scan, não é de um golpista. Aqui são uma espécie de buscadores, na verdade não são buscadores, são na verdade agregadores, são servidores que eles utilizam um bot que ele fica lendo o que está disponível lá na Deep Web e armazena lá no servidor. E aí é um mecanismo que ele começa a buscar links na Deep Web, mas ele não é um buscador, tá? Ele só encontra o que ele conseguiu, ele só busca para você o que ele conseguiu encontrar lá na Deep Web, na Dark Web, tá? E aqui eu começo a fazer as minhas buscas. Então, ao invés de eu vir aqui na Surface Web e buscar sobre hard wallet, Bitcoin, blá blá blá, eu venho aqui. Eu venho nesse meu compartimento e aqui eu sou anônimo. Nesse compartimento aqui do lado, eu não sou o Anderson, porque a minha identidade não foi vazada aqui. Ninguém sabe. Agora sabe que eu estou mostrando ao vivo. Mas se eu não tivesse mostrado, ninguém ia saber. Se eu não mostrasse que eu estou acessando aqui agora o YouTube, por exemplo, tem o YouTube aqui já, ó. O YouTube não saberia que sou eu, que é o Anderson, porque eu estou me conectando através da rede Tor. E a minha conexão passa por 3 relés. E o YouTube, ele só sabe que a comunicação saiu do último relé. E o último relé não sabe de onde veio, porque ele coletou informação do segundo relé. Por isso que tem um mecanismo de 3 relés lá na Onion, né? E aqui, inclusive, tem uma ferramenta chamada NoScript, no qual eu bloqueio todos os scripts dessa página. Só que, malandramente, o YouTube ele exige que eu habilite aqui o script para a página rodar, para o vídeo rodar. Senão eu não consigo ver nada. Então, o que acontece? Ele vai enviar aqui um script para a página. Esse script vai coletar vários dados sobre essa página, mas não é os meus dados. Ele não sabe que sou eu, porque esses dados aqui que ele está coletando não são os mesmos dados dessa página aqui ao lado. Tá vendo aqui, ó? Ele me sugere um monte de vídeo aleatório que eu nunca assisti. Então, até esse momento, ele não faz ideia que seja eu. Agora é o seguinte, se eu vier aqui e pesquisar na internet, por exemplo, bitcoinheiros, pesquisar sobre o Visão Libertária, Ancapsul, que são os canais que eu assisto, ou então canais da gringa, sobre canais de programação, workshops, ele vai saber que sou eu, porque ele sabe o meu histórico. Ele viu aqui, ó, por exemplo, se você vier aqui, ó, histórico, o Google sabe o que eu andei fazendo aqui, ó, andei pesquisando sobre o OBS aqui, ó, câmera, né, como configurar a câmera. Ele sabe tudo que eu pesquisei. Ele já tem o meu padrão, os meus hábitos de navegação. Ele já conhece muito sobre mim. Inclusive, o meu padrão de digitação. Então, não adianta nada você abrir um compartimento separado, né, do seu compartimento diário, se você informar seu nome aqui. É como você chegar em meio à multidão, levantar um cartaz imenso com seu nome e sua identidade, seu endereço de IP. É inútil. Então, para que você vai utilizar um compartimento separado, uma identidade isolada, se você vai fazer
a mesma coisa que você faz ao navegar na internet normal, todos os dias. Não é para isso. Compartimentos é para você manter uma identidade anônima, separada da sua identidade do dia a dia. Entendido? Então aqui, por exemplo, eu vou pesquisar coisas que eu não pesquisei ainda lá na Surface. É um assunto novo, né? É algo novo que eu quero pesquisar, mas eu não quero que o Google saiba que sou eu. Não quero que o governo saiba que sou eu. Não quero que agências governamentais, não quero que empresas, big techs, saibam que sou eu. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou pesquisar por algo muito louco. USB ATM malware. É um USB stick que você espeta no caixa eletrônico e você começa supostamente a ficar rico, ganhar muito dinheiro. É claro que muito disso é golpe, né? Então, por exemplo, ó, tem muito conteúdo aqui relacionado a isso. Vou pegar um outro aqui. Ó, esse aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. É um cara provavelmente mostrando, ensinando como hackear lá um caixa eletrônico. Aí, ó, o YouTube acabou de detectar um tráfego, um tráfego que não é usual, não é muito usual, e bloqueou o meu acesso. Enfim, vai ter esse tipo de coisa, tá? Então, ele vai identificar que você está navegando por, sei lá, por um outro servidor. Assim que você acessa uma nova página, o Tor, ele automaticamente atualiza o circuito, então a comunicação ela vai navegar por um outro circuito e aí ele acaba, olha, tá muito estranho, você tá pulando aí de servidor em servidor, tá um negócio muito... Isso daqui é para justamente ferrar com a tua vida. Forçar você a navegar de forma que ele saiba quem é você, tá? Só que há algumas técnicas que você contorna isso, tá? Você pode, por exemplo, vir aqui, né? Só que esse vídeo vai ficar muito longo, né? Você pode... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, não vai dar para mostrar agora. Mas tem uma ferramenta online que você consegue baixar vídeos. Ou seja, não vai dar para você ver na hora, mas por exemplo, você pode vir aqui, ó, copiar o link. E aí, é claro, você não vai estar ainda na Deep Web. Isso aqui não é Deep Web, tá? O YouTube não tem um servidor na Deep Web. O YouTube está na ClearNet, tá? Então você vem aqui, ó, em Clip Converter. É uma ferramenta que ela baixa os vídeos do YouTube. Certo? E aí você vem aqui, abre essa ferramenta. E tá demorando pra cacete. Travou aqui, inclusive. Travou aqui. Travou tudo. Ai, ai, vamos lá. Pronto. E aí você cola o link do vídeo, clica em continuar. Vai dar erro porque eu estou bloqueando aqui o script, né? Eu vou habilitar aqui para ele deixar. Vou voltar aqui. Clique em continuar. Ele está bloqueando. Ah, apareceu outro aqui. Aí eu venho e habilito. É assim, galera. Conveniência não combina com privacidade, tá? Se você quer privacidade e anonimato, você vai ter que abrir mão um pouco aí da sua conveniência. Não tem jeito, né? Eu não vou prometer milagre aqui para você, tá? Não vou prometer milagre. Você vai ter um pouco de conveniência. Você vai ter aí que abrir mão de conveniência. Então aqui, ó, pronto, ó. Você clica em continuar, mas está travando aqui a página. Enfim, basicamente é isso. Você vai lá, busca o vídeo, né? Não vai abrir no YouTube. Você joga o link nesse serviço, baixa o vídeo e assiste online, melhor ainda.
E aí, como você está em uma máquina virtual, né, você está baixando o vídeo do YouTube, o YouTube vai saber para onde está sendo enviado, mas você está dentro de uma máquina virtual, isolado, né, usando o Tor, e aí ninguém ali vai saber, nenhum envolvido, né, nessa navegação vai saber que é você, né, que é o Anderson que está baixando esse tipo de coisa, ok? Então clicou, ele vai baixar aqui, né, o vídeo e você vai poder assisti-lo offline. Então é basicamente assim. É assim que você se conecta anonimamente. Então você vem aqui, ó, pesquisa no SirX, esse é o SirX, ele não faz pesquisa dentro da Onion, tá? Ele tem um domínio na Onion, mas se você pesquisar aqui por Bitcoin, por exemplo, ele vai pesquisar em domínios na Surface Web, tá? Então ele vai me dar aqui resultados da Surface Web, tá? Tá vendo aqui, ó? www.org e tudo mais. Aqui, por exemplo, né, eu quero buscar por aquele negócio lá, ATM USB. Esse aqui é um pseudo buscador aqui, como eu expliquei. Ele não é um mecanismo de busca, ele só vai encontrar um termo que está dentro dos links que ele já salvou lá, né, na base de dados dele. Então ele salvou uma base de dados com alguns links de sites daqui da Deep Web e ele vai fazer um Ctrl F, ele vai buscar esse termo lá dentro desses sites. E aí, se ele não encontrar, ele vai dar esse bug aqui, ó. Ele não vai abrir nada. Então aqui ele não vai encontrar nada. Provavelmente, se eu buscar aqui dentro do SirX, aqui eu consigo algumas coisas, ó. Ah, esqueci de colocar malware. E aí ele vai me dar esse site aqui, mas não tem nada a ver com esse dispositivo. Talvez esse aqui tenha. E aí, geralmente, dentro desse site aqui, é alguém anunciando, né, um serviço de venda de USB com malware. E aí, lá dentro da Deep Web. Aí ele direciona você lá para uma página na Deep Web, ok? E por aí vai. E assim você navega anonimamente, né, utilizando compartimentos separados, identidades distintas da sua identidade do dia a dia, né, que você está acostumado a usar aí, né, diariamente. E aqui você busca o que você quiser, né? Se você quer procurar sobre, sei lá, procurar sobre outra coisa aqui, política, por exemplo. Você quer assistir algum vídeo aí de, sei lá, aqueles malucos lá do Terça Livre, né, sei lá. Não tá funcionando a tecla aqui. Terça Livre está sendo perseguida aí pelo STF. Então você vem aqui, assiste. Aqui, ó, abriu, ó, acabou de abrir, ó. Vamos ver se vai carregar. Provavelmente não vai carregar. Eu vou ter que habilitar algum script aqui, ó. Eu vou habilitar esse script aqui, ó. Ó, assim que eu abro o Google, já tem diversos rastreadores. Double click para anúncios, para ads. Google Analytics, tem o próprio Google aqui, ó. Google.com, servidor principal do Google, onde está armazenado aí esse site, esse canal do Terça Livre. Google Vídeos, tá? Vou ser bonzinho aqui. Eu vou ser bonzinho e habilitar tudo. Vamos ver se vai carregar o vídeo aqui. Vamos ver se vai carregar. E aí, ó, se você não tiver assistido esse vídeo, lá na Surface Web, ainda assim o Google não vai saber que é você. O YouTube não vai saber que é você. Ele vai saber, talvez se você começar a assistir muito, né? Ele vai começar a coletar informações, aí vai quebrar o seu anonimato. Então, você só vai acessar esse compartimento anônimo para você fazer coisas que você não está acostumado a fazer aqui, né, na Surface Web. É um compartimento separado, né, dedicado apenas à sua navegação anônima, privada e segura.
E aí lá você pode baixar arquivos com segurança, porque você vai estar dentro de uma... Sumiu a página aí não, né? Sumiu a... Espero que não tenha sumido aí. Então, ao navegar aqui em uma máquina virtual, por exemplo, você vai estar em um ambiente isolado, né? Comparado à sua navegação aqui ao lado, na Surface Web. Então, as suas informações sobre seus hábitos de navegação, seu padrão de digitação, né? Inclusive, se você quiser ainda camuflar ainda mais o seu padrão de digitação, você abre aqui, ó, um arquivo de texto. Eu não sei onde que está agora. Notepad. TXT. Mousepad. Você vem aqui, ó, porque o YouTube sabe o seu padrão de digitação. Então, mesmo que o Unix ele insira algum ruído ali na saída, né, no sinal de saída do seu mouse ou do seu teclado, com o tempo o Google ainda pode identificar o seu padrão de digitação. O que você faz? Você abre aqui, ó. Então você... live de domingo Anderson A. Pronto, você digitou fora do YouTube. Então ele não coletou o seu padrão de digitação. Entendeu? Você digitou fora em um arquivo de texto e agora você vem aqui, ó, e cola. Pronto. E aí fica mais difícil ainda, né, do YouTube e do Google coletar a sua informação. E aí, ó, se você reparar, só porque eu pesquisei terça livre, né? Olha só, é a primeira vez que eu pesquisei sobre terça livre. Eu nem curto esse canal, deixando bem claro, eu não assisto nada desse canal, nem um canal de direita, tá? Não porque eu não gosto, mas nada contra, enfim. Mas não é minha praia. Ele já me dá aqui, ó, ele já me sugere alguns canais de direita, tá? Tem aqui, ó, vídeo do Bolsonaro, pra você ter uma ideia. Olha para você ver o nível de coleta de dados que o Google faz sobre você. Então, por isso que é muito importante você criar identidades separadas e não manter a sua navegação do dia a dia nessa identidade separada que você criou, nesse compartimento que você criou, entendeu? É muito importante você entender isso, tá? Bem, eu já falei pra caramba, já mostrei como tudo isso funciona na prática. Teve esses problemas técnicos, espero que eu tenha conseguido entregar agora aí, apareceu no final, né? Da próxima vez eu vou ficar de olho no chat, eu vou deixar ele aberto aqui do lado, não vou dar esse mole da próxima vez. Espero que tenha várias oportunidades pra gente conversar sobre isso, sobre esse tema que é muito importante e é cada vez mais necessário nos dias de hoje. Hoje, o ouro digital não são os dados, é a forma de escondê-los. Por quê? Quanto mais o tempo passa e quanto mais as pessoas vão se dando conta que os seus dados estão sendo coletados para fins escusos, haverá uma demanda muito maior para aprender como esconder tudo isso. E até agora, essas empresas não estão nada preocupadas com isso, elas estão nem aí. Elas só vão se preocupar quando você começar a migrar para serviços onde você vai obter anonimato e privacidade, serviços que vai ofuscar esses seus dados. E elas vão começar a deixar de coletar esses dados e aí elas vão reagir, tá? Mas até lá, né? Até lá elas vão continuar mantendo da forma que está, né? Talvez no futuro, quando isso acontecer, elas vão dizer que são menos agressivas, né? Vão ser menos transparentes. Mas enquanto isso estiver assim, enquanto as pessoas estiverem bem tranquilas, né? E satisfeitas com isso, né? Porque muita gente está satisfeita com seus dados aí na internet. Até acontecer algo de ruim, né? Mas é da nossa natureza se preocupar quando estiver à beira do precipício. Quando a coisa explodir de vez. No caso, é o exemplo que eu dei da panela. Só quando a panela explode é que as pessoas se preocupam, né? Se afastam, vai lá ver o que aconteceu, né? Vai se precaver, vai ver se a válvula de vedação ela tá ok, se a borracha tá ok, vai comprar uma panela nova, né? Vai aprender a utilizar a panela. Só quando o negócio explode é que as pessoas vão se preocupar, né? Enquanto elas não se preocupam, né? Enquanto elas estiverem satisfeitas, nada vai mudar. Google vai continuar como está, Facebook vai continuar como está, enfim, tudo vai continuar na mesma. Mas a partir do momento em que mais pessoas se preocupam com isso, né? Veem que seus dados estão sendo utilizados de forma abusiva, veem que estão correndo risco, né, de ter seus dados acessados por terceiros que elas nem fazem ideias, por governos, aí elas vão começar a migrar para
ferramentas que fornecem tudo isso para a Deep Web, redes descentralizadas e seguras. E aí essas empresas vão começar a mudar as suas políticas, vão começar a ser mais transparentes, utilizar softwares de código aberto, né, transparente. Senão, eles vão perder a mina de ouro deles, que são os usuários, que são os dados. Né? Eles vão passar a coletar menos, mas ainda vão manter, né? Ainda vai manter ali o monopólio deles. Eu espero que isso um dia aconteça, que as pessoas abram os olhos para isso, né? E comecem a utilizar agora essas ferramentas antes que seja tarde demais. Antes que já tenha sido coletado tanta informação sobre elas que nem seja necessário, né? Vai chegar um momento em que o Google, Facebook, Apple, Amazon vai ter tanto dado coletado sobre você, sobre sua vida, que ela vai planejar o que você vai fazer, que ela vai prever o seu próximo passo, que ela vai antever o que você vai fazer, ela vai prever o que você quer comprar. Já acontece isso hoje, a um nível assustador, igual eu mostrei aqui agora, né? Se você vai procurar algum produto na internet, né? Se você começa a pesquisar alguma coisa no Google, o Google já sabe, o Google já tem coletado informações sobre você desde quando você pisou na internet. Desde quando você pôs o pé na internet, dados sobre você está sendo coletado e está sendo lá armazenado e compondo o seu perfil único na internet. Inclusive, quanto mais você demora para aprender essas técnicas, de navegação segura, técnicas de ofuscação de dados, mais difícil será para você se manter anônimo no futuro, porque eles vão ter tanta informação sobre você que nem isso vai surtir efeito, né? Qualquer coisa que você pesquisar aqui no seu compartimento separado, eles vão saber. Eles vão saber que é você na hora, né? Então, o melhor a se fazer é começar a separar a sua navegação para essa identidade separada, para esse ou esses compartimentos separados, para dificultar ainda mais a coleta de dados. O ideal é você separar por assuntos, né? Procura por Bitcoin Tô até sem voz, já falei pra caramba, desculpa aí, pessoal. Você procura sobre Bitcoin em um compartimento, procura sobre política em outro, vai lá no VirtualBox, cria várias máquinas virtuais para ir já separando as suas identidades para cada tema que você pesquisa na internet, para cada assunto, que aí vai ficar ainda mais difícil delas identificarem que é você. Porque se você não começar a se preocupar agora, no fim das contas, não será mais necessário, porque não será mais preciso. Vai ser coletado tantos dados massivos sobre você, já terão sido coletados, que elas nem vão precisar, né? Elas não vão precisar se preocupar em você estar conhecendo o Runix, o Tails, o Tor, porque elas já sabem muito sobre você.